A namorada CEO de repente percebeu que, desde que me viu no noivado dela com um amigo de infância, esse meu namorado pobre não a incomoda há 3 meses. Até mesmo na empresa, não se via mais minha presença. Curiosa, ela perguntou a Xia Shu, para onde foi Ji Xuan? Por que ele não veio trabalhar ultimamente? O olhar de Xia Shu mostrou surpresa. Presidente Su, você não sabe. Desde que Ji Xuan causou uma confusão no seu noivado e foi expulso pelos seguranças, ele pediu demissão. Ouvi dizer que recentemente, a irmã dele também faleceu por não conseguir pagar a cirurgia. É o que se chama de colheita do que se planta. Su Vanqian ficou pálida instantaneamente. Ela não imaginava que, no dia do noivado com um amigo de infância, eu realmente a procurasse pedindo ajuda para a cirurgia da minha irmã. Su Vanqian era de família rica, mas em 7 anos de namoro nunca me deu um presente. O único anel de noivado que comprou foi devolvido no dia seguinte. No momento de registrar o casamento, disse que os R$ 9,90 da taxa eram caros demais e desnecessários. Mas, por outro lado, ela foi registrar o casamento com um amigo de infância. Sem esperar, reservou o restaurante mais luxuoso da cidade para a festa de noivado. Minha irmã, incapaz de suportar o choque, sofreu um infarto do miocárdio. Eu me ajoelhei pedindo que minha namorada devolvesse o salário de anos para pagar a cirurgia da minha irmã, mas ela, de braço dado com um amigo de infância, zombou, sapo querendo comer carne de cisne. Você, um mendigo preguiçoso, acha que merece competir com o Errang? Sob ordens de Su Vanqian, os seguranças me jogaram para fora e ainda me espancaram sem piedade. Depois, minha irmã morreu no meio dos fogos de artifício de Ano Novo, no feriado do Ano Novo chinês. Sozinho, cuidei do funeral dela e aproveitei para aceitar um convite de uma grande empresa no exterior. Quando voltei para casa pegar meu passaporte, minha namorada, que estava de ótimo humor depois de visitar parentes com um amigo de infância, pensou que eu estava fazendo joguinho. Pela primeira vez, foi generosa. Pare de fingir. O que poderia acontecer com sua irmã? No máximo, eu te dou um casamento suntuoso, para ela também se sentir importante. Mas ela não sabia que, desde o momento em que minha irmã deu o último suspiro, eu já tinha decidido não querê-la mais. Assim que peguei o passaporte, uma mão branca e delicada arrancou o passaporte da minha mão. O que você está procurando com tanta atenção? Nem percebeu que eu voltei. Minha namorada, Su Vanqian, acabará de chegar de fora, com a ponta do nariz vermelha de frio, ao ver que era o passaporte. Seu sorriso que antes estava nos lábios se desfez, e ela franziu as sobrancelhas. Para que o passaporte? Vai fugir para o exterior? Não te falei? A família de Werhang está pressionando. Mas ela só se casou no papel para lidar com a família. Daqui a pouco, a gente se separa em segredo. Eu nem levantei os olhos. Com o rosto frio, puxei o passaporte de volta. Su Vanqian, vendo que eu estava chateado, finalmente usou seu trunfo. Ela pegou um prendedor de cabelo rosa com um laço, balançou na minha frente e disse: presente para você. Não precisa se sentir constrangido. Não venha me enganar com essa história de cirurgia da sua irmã para chamar minha atenção. Isso não tem graça. Ao pensar no rosto pálido da minha irmã, meu coração se partiu. Não aceitei o laço que Su Vanqian me deu. Frio, disse. Su Vanqian, vamos terminar. Antes que eu pudesse dizer essas 3 palavras, Su Vanqian me interrompeu. Chega. Você e sua irmã devem estar sem dinheiro para o ano novo, né? Ela moveu os dedos e me transferiu R$ 200. Esse dinheiro é para eu comprar nutrientes para sua irmã. Não precisa fazer um vale. É ridículo dizer, mas ela tinha medo de que eu fosse interesseiro. Ela exigia que eu entregasse meu salário, e depois de aprovado por ela, me dava uma mesada. Cada vez que ela me transferia dinheiro, exigia que eu escrevesse um vale. Namorando por 7 anos, acabei devendo uma fortuna a Su Vanqian. Antes, eu achava que ela, por ser de família empresária, era sensível a dinheiro, e atendia todos os seus pedidos com carinho. Mas a economia dela era só comigo. Ela podia gastar fortunas para comprar carros de luxo para o Errang, ou comprar uma vila para ela sem pestanejar. Toda vez virava notícia. Onde o dinheiro está, está o amor. Quando me dei conta, devolvi os R$ 200 imediatamente e disse friamente, não preciso. Não quero. Su Vanqian finalmente me olhou com seriedade, como se lembrasse de algo. Com resignação, disse, acha pouco? Eu prometo a você. Bem que eu queria que o acidente me deixasse paralítica, ouvindo suas palavras insanas. Mas eu a ouvi por 7 anos inteiros. Eu só queria ter uma vida normal de casal, trocar presentes.
sair para passear. Ela me acusava de ser fútil e de cobiçar o dinheiro da família dela. Não preciso de casamento. Eu e você não somos marido e mulher. O rosto delicado de Suvankian desmoronou completamente, mostrando a expressão de raiva que eu conhecia bem. Foi quando a porta de casa foi batida. Suvankian me deu um olhar fulminante e virou-se para abrir a porta. No segundo seguinte, ouvi sua voz alegre. Como você veio? Virei a cabeça e vi o Errang parado na porta, vestindo uma jaqueta, combinando com a de Suvankian, como se fossem de casal. Ela ergueu a mão, familiar e carinhosamente, bagunçando os cabelos de Suvankian. Princesinha, hoje meus amigos vieram. Querem ver como é a cunhada deles. Pode ficar mais um dia comigo? Olhando por cima de Suvankian, ela me encarou com provocação deliberada. Peixe Chuan, você não vai ficar bravo, vai? Outro dia você também não ficou. Eu e Suvankin somos apenas irmãs, você sabe. Ao falar, ela propositalmente entrelaçou os dedos com os de Suvankin, mostrando os pares de alianças de casamento em suas mãos. Suvankin estava radiante de felicidade. Respondeu rapidamente. O que ela poderia ter de raiva? Fique tranquilo. Eu certamente vou te dar essa face, disse Suvankin, pegando sua bolsa e se virando para sair. Mal deu 2 passos, como se de repente se lembrasse de mim, soltou a mão entrelaçada com Errang, veio até mim, segurou meu rosto e beijou o canto da minha boca à tarde. Fique tranquilo, esta é a última vez. De agora em diante, estarei com você todos os dias. Mas, Suvankin, não temos mais futuro. Esfreguei o canto da boca com força, observando-os se afastarem brincando, e então me virei. Peguei meu celular para pagar o pedido. No aplicativo de compra de passagens, apareceu uma mensagem. O voo internacional que você comprou, partindo da cidade de Rai para Houston, foi emitido com sucesso. Decolará amanhã às 3 da tarde. Por favor, faça seus planos. Enviei a captura de tela para a grande empresa estrangeira H2 com quem estava em contato. Antes que eu pudesse falar, H2 disse animadamente. Ei, mal posso esperar para provar. Estarei amanhã para recebê-lo de braços abertos. Meu semblante se suavizou. Sem amor. Mas posso perseguir meus próprios objetivos. Então, peguei a bagagem que já havia arrumado e comecei a sair. Não queria ficar mais um segundo naquela casa, mas acabei esbarrando em Suvankin. Ela franziu a testa e bateu a porta. Peixe Chuan, onde você pensa que vai? O Errang, que a seguia, disse hipocritamente. Jichuan, não entenda mal, Vankin só está encenando para proteger minha reputação. Não brigue com ela por minha causa e saia de casa. Não aguentei mais ouvir, e disse friamente, Suvankin, vamos terminar. Suvankin estava prestes a me xingar, mas parou por um segundo por causa dessas palavras. Depois, arregalou os olhos e exclamou, terminar? Só porque eu e o Errang fizemos uma encenação. Você quer terminar comigo por isso? Peixe Chuan, você ainda não quer mais o casamento? Na cabeça dela, ela ainda achava que eu a amava perdidamente, e ainda usava o casamento para me ameaçar. Antes, eu realmente teria me humilhado diante dela, implorando para ficarmos juntos até a velhice. Agora, apenas zombei. Suvankin, não temos mais nada a ver um com o outro. Que casamento? Nada a ver. O rosto de Suvankin ficou vermelho de raiva. Há um mês, quando você me pediu em casamento. Não foi isso que você disse. Você disse que me protegeria para sempre, e até me comprou um anel de noivado. Enquanto falava, ela começou a revirar a bolsa, tentando encontrar o anel para me mostrar. Eu disse calmamente. Não precisa procurar. Você já penhorou aquele anel, vendeu por 12.000 yuans. E depois comprou uma gravata para o Errang de presente. Ao dizer isso, achei extremamente irônico. Namorando há 7 anos, eu mesmo insisti em trabalhar, economizando para comprar todos os presentes para Suvankin. Quase todos foram vendidos por ela de segunda mão. Ela dizia que os presentes eram muito baratos para serem usados, e o anel de noivado que ela me deu foi retirado depois do pedido de casamento, dizendo que não precisava de desperdício, era melhor economizar para o casamento. O peito de Suvankin subia e descia violentamente. Ela olhou ao redor da casa, procurando por algo. Não tem anel, mas tem os que você me deu, e os que eu te dei. Ela não conseguiu continuar, o rosto um pouco feio, porque percebeu que nesta casa não conseguia encontrar nada que provasse que éramos um casal. O Errang riu com satisfação. Bem, Jichuan, pare de fazer drama. Você come, veste e usa tudo de Vankin. Deveria ser mais magnânimo e ajudá-la.
Van Qin está no momento crucial para assumir a empresa, não crie problemas. Se não tivesse falado isso, tudo bem. Mas ao ouvir, Su Van Qin ganhou coragem e bufou. Wei Hang tem razão. Pei Jishuan, você não pode ter uma visão mais ampla? Depois que eu herdar a empresa, posso comprar o que você quiser. Agora, abaixe essa bagagem, senão não reclame se eu cortar sua mesada. Soltei a mão que estava sobre a mala, e em vez disso, peguei uma caixa cheia de notas promissórias e disse calmamente. Su Van Qin, nestes 7 anos, você me dava 200 yuans de mesada por mês, para outras despesas extras. Você me fez escrever 500 notas promissórias, totalizando 20.000 yuans que você me deve. As despesas cirúrgicas de tratamento da minha irmã Janvei totalizaram 300.000. Eu depositei meu cartão de salário com você. 7 anos de salário somam pelo menos 1 milhão. Agora, por favor, devolva os restantes 680.000 yuans. Su Van Qin, furiosa, derrubou a caixa que eu segurava com um tapa, e inúmeras notas promissórias caíram como flocos de neve. Pei Jishuan, estive com você por 7 anos, e na sua cabeça ainda não superou isso. Algumas centenas de milhares são importantes? Quer enganar de graça? O desprezo na voz de Su Van Qin. Por que fazer minha vida perder o brilho? Su Van Qin, esse dinheiro foi conquistado com meu próprio suor, fruto do meu trabalho, mas nunca imaginei que ela se irritaria na hora, desabafando sem pensar. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Fei Jishuan, o que mais existe na sua cabeça além de dinheiro? Por que você não pode ser como Wei Hang e não se importar com fama e fortuna? Ela nunca me pediu nada. Minha mãe estava certa, namorar alguém pobre como você é perda de tempo. Não somos da mesma classe social. Seu fruto do trabalho? Você está enganado? Sem mim, você ainda estaria passando fome. Isso é o salário que eu te pago. Eu sorri amargamente. Wei Hang não briga nem disputa, porque ela tem tudo, ela só precisa ficar ali. Sem fazer nada, Su Van Qin entrega as coisas boas, junto com seu coração sincero, de bandeja. Vendo que eu não respondia, Su Van Qin disse severamente, certo, Fei Jishuan. Pegue o cartão do salário de volta, não vou mais guardá-lo para você. No segundo seguinte, Su Van Qin jogou o cartão bancário com força no meu rosto. A ponta do cartão raspou minha maçã do rosto. Passei a mão. Minha mão ficou vermelha de sangue. Su Van Qin entrou em pânico na hora, estendeu a mão para tocar meu rosto. Perguntou suavemente, Fei Jishuan, você está bem? Eu sorri amargamente. Levantei a mão para desviar a dela, olhando para o pânico em seus olhos. Falei com um tom muito calmo. Su Van Qin, essa brincadeira de filha de família rica fazendo de conta que namora um plebeu. Você ainda não se cansou? Mas eu não quero mais continuar. Peguei o cartão bancário do chão, levantei e peguei a mala. E pisei em cima daquelas notas promissórias. Su Van Qin ficou um pouco atordoada, ao ver minha mão na maçaneta da porta. Ela acordou do transe e me bloqueou. Fei Jishuan, não fique com raiva. Discussões são assim, eu falo sem pensar. Girei a maçaneta da porta, saí e nunca mais olhei para trás. Chegando na recepção do hotel, peguei o cartão do salário para pagar, mas o funcionário me informou que o saldo era insuficiente. Me desculpei, então peguei os 2.000 de passagem que uma grande empresa estrangeira me transferiu e paguei. Depois de largar a mala no hotel, fui ao banco verificar o extrato e descobri que o dinheiro no meu cartão já tinha sumido. Os registros de pagamento eram de vários restaurantes de casais, suítes românticas e lojas de roupas masculinas. Su Van Qin nunca teve nenhum gasto de casal comigo, nem me deu roupas. Com quem ela estava claro. Nesse momento, o RH me mandou uma mensagem, Fei Jishuan. Se estiver com pressa, vá você mesmo amanhã cedo pedir a assinatura da senhora Su. Eu respondi com um ok. Dormi bem a noite inteira. No dia seguinte, ao passar pelo RH, vi a figura esbelta de Su Van Qin. O RH estava ocupado fazendo o registro de admissão de Ohang, ao lado da mesa de trabalho. Diretor Wei, a senhora Su é muito boa com você. Vocês dois combinam muito. O Ohang parecia orgulhoso, com o crachá de vice-diretor pendurado no peito. Van Qin, você me colocou diretamente como vice-diretor. As pessoas não vão falar que entrei por puxa-saquismo? Lembro que Jishuan, depois de 7 anos com você, ainda é só um líder de grupo. Su Van Qin não se importou, arrumando o punho de Ohang. Você é meu marido. Quem se atreveria a falar alguma coisa? Ou você não quer usar minha influência? Eles pareciam ainda serem um casal recém-casado apaixonado. Já que encontrei Su Van Qin,
Evito ter que fazer outra viagem. Entreguei a carta de demissão a ela. Senhora Su, por favor, assine. Ao me ver, Su Vankin teve um brilho nos olhos. Pegou a carta devagar, seus olhos percorreram o texto 2 vezes. Com um certo desapontamento, zombou. Pedir demissão por birra? Quer bancar o orgulhoso? Não se esqueça que sua irmã tem problemas cardíacos. Quanto vai custar a cirurgia e o tratamento depois? Com essa sua miséria de dinheiro. Em poucos dias você vai estar passando fome. O Erhang disse com orgulho. Jixuan. Não prejudique a vida da sua irmã só por um momento de raiva. O RH, sem saber da verdade, complementou. Mas, senhora Su, a irmã do Fei Jixuan já faleceu. Ela pediu licença para mim outro dia. Su Vankin congelou na hora, a ponta dos dedos que seguravam a carta de demissão tremendo um pouco. Ela olhou para minha expressão calma. De repente, sentiu um pouco de culpa. Por que você não me contou? Vendo seu olhar fugidio. De repente, me lembrei de anos atrás, quando Su Vankin, com um rosto gentil, lia histórias de Ninar para Jianwei na cama do hospital. E também me lembrei de Jianwei, em seu leito de morte, segurando minha mão e dizendo entre lágrimas, irmão, me desculpe. No começo, não deveria ter insistido para você ficar com a irmã Su. Ela é uma mentirosa. A dor no coração ainda se espalhava. Eu disse friamente, senhora Su, é apenas um assunto pessoal. Também preciso prestar contas ao senhor? O Erhang franziu a testa, prestes a me repreender por ser desrespeitoso. No segundo seguinte, Su Vankin de repente me puxou para fora do RH, olhando para os lados. Só então colocou suavemente a carta de demissão na minha mão. Ao se aproximar, estendeu a mão para alisar as dobras do meu terno. Raramente tão frágil. Pei Jixuan, não se precipite. Espere por mim. Depois do expediente, conversamos bem, está bem? Nesse momento, o Erhang abriu a porta de repente. Vankin, sua mãe ligou agora há pouco dizendo que tem algo para falar com você. Atenda. Su Vankin se virou apressadamente. Com um ar de quem foge em desespero. Sacudi a cabeça e me preparava para ir embora, quando o Erhang estendeu o pé para me bloquear. Pei Jixuan, por favor, desocupe seu escritório o mais rápido possível. Vou me mudar para lá. O escritório do vice-presidente não é o mesmo que o do chefe de equipe. Eu sabia que ela estava deliberadamente me excluindo, mas não importava. Já que vou embora de qualquer jeito, realmente há algumas coisas que preciso levar. Assim que organizei meus pertences. A porta do escritório de repente foi batida. Ao abrir, vi um funcionário da casa de leilões segurando uma caixa de presente requintada, com um sorriso amargo. Você é o companheiro de Su Vankin, certo? Este é o relógio que sua namorada arrematou para você no leilão outro dia. Por favor, experimente-o. Fiquei paralisado. O que é isso? Presente de término. As pessoas não ouviram claramente as palavras do funcionário, apenas sussurravam ao ver o logotipo na caixa de presente. É um Patek Philippe. O mais barato custa pelo menos 200 mil. Não admira que Pei Jixuan esteja pedindo demissão. Então ele encontrou um patrocinador. Antes que eu pudesse falar, o funcionário da casa de leilões já tinha pegado o relógio. Por favor, estenda a mão. No exato momento em que a pulseira estava prestes a ser fechada, Pei Jixuan, eu sei que sua família é pobre, mas nunca pensei que você usasse usar meu nome para roubar meu relógio. Eu sou o companheiro de Vankin. Você não está sendo exagerado. O Erhang apareceu não sei quando, olhando fixamente para mim. O Erhang, o funcionário da casa de leilões, apavorado, se desculpou rapidamente. O Erhang acenou com a mão, dispensando o assunto, e disse com falsa bondade, deixe estar. Pei Jixuan talvez nunca tenha visto algo bom, é compreensível ter cobiçado por um momento, mas a empresa não pode tolerar esse tipo de ambiente de pequenos furtos. Eu sabia que Su Vankin nunca seria tão generosa comigo. Vendo a cena, todos instigaram Erhang a usar o relógio. Presidente Wen, a presidente Su é realmente muito boa para você. É praticamente obcecada pelo marido. Aquele Pei Jixuan tem uma cara de pau grossa como uma muralha, e ainda tem a audácia de se passar por você. Na minha opinião, não precisamos poupá-lo. É melhor expulsá-lo. Eu ri com autodepreciação. Quando me virei para pegar a caixa e ir embora, ouvi a voz de Su Vankin perguntando, Pei Jixuan, o que está acontecendo? Todos imediatamente defenderam o Erhang. Presidente Su. Pei Jixuan tem mãos sujas. Roubou até debaixo do nariz do presidente Wen. Olhe este relógio. Deve valer pelo menos 1 milhão. Que tal chamar a polícia e prendê-lo? É verdade.
Este Pei Jishua nem merece ficar na nossa empresa. Ficar. O Enhang sorriu levemente, mostrando deliberadamente o relógio no pulso esquerdo. Calma, não dê ouvidos a ele. Wang Qin. Gostei muito do presente que você me deu. Su Wangqin imediatamente fechou a cara. Eu baixei os olhos, esperando que Su Wangqin me xingasse de vaidoso, de interesseiro e materialista. Mas ela se virou para o Enhang e disse, severa. Tire. A palavra tire e fez todos os presentes ficarem estupefatos. Sem ousar respirar alto. Seus olhares viajavam entre mim, Su Wangqin e o Enhang. Eles nunca imaginariam que Su Wangqin exigiria que o próprio marido tirasse o relógio naquele momento. Isso era, sem dúvida, uma bofetada na cara de Enhang. Até eu olhei para Su Wangqin 2 vezes, percebendo sua expressão séria, que não parecia fingida. Não pude deixar de ficar confuso. O rosto de Enhang, que antes ostentava um leve sorriso, ficou pálido e depois rubro. Ele me lançou um olhar cheio de ódio, mas sob o olhar bastante penetrante de Su Wangqin, só pôde levantar a mão que usava o relógio de luxo, enquanto a outra mão tateava o fecho do relógio. Vendo hesitar e se recusar a tirar, Su Wangqin repetiu, tire o relógio e devolva para Pei Jishuan. Esta ordem deixou todos ainda mais chocados. Será que todos foram enganados por Enhang? Desta vez, Enhang não hesitou mais. Tirou o relógio rapidamente e o jogou dentro da caixa, apressando-se em dizer, Wang Qin. Ainda com um sorriso forçado no rosto, princesinha, foi o funcionário da casa de leilões que trouxe agora há pouco. Eu não roubei dele. Se fosse a Su Wangqin de antes, ao ouvir as palavras princesinha, já teria se derretido. Tudo que o Enhang dissesse, ela acreditaria. Mas desta vez, Su Wangqin estava um pouco cautelosa. Entregou meu relógio e disse, Pei Jishuan, mandei fazer este relógio especialmente para você. Desculpe. Deixar outra pessoa usá-lo primeiro. Percebendo os olhares penetrantes de todos como agulhas, ela pareceu acordar de um sonho. Arranjou uma desculpa qualquer. Su Wangqin tossiu levemente. Você é um funcionário antigo que está comigo há anos. Este é o meu presente de fim de ano para você. Eu ri com autodepreciação. Não importa a hora. No fundo, para Su Wangqin, o que importa mais é a opinião dos outros. Eu simplesmente peguei a caixa que já arrumei. Disse calmamente, Presidente Su, não precisa? Embora eu tenha estado com você todos esses anos. Su Wangqin, ao me ver pegar a caixa de papelão, mudou de expressão imediatamente. Segurou meu braço com força. Pei Jishuan. Sua carta de demissão não foi aprovada por mim. Com que direito você vai? O Enhang segurou suavemente a outra mão de Su Wangqin. Lembrou-a em voz baixa. Wangqin, eu sei que você valoriza talentos. Mas Jishuan já tomou uma decisão. Não podemos forçá-lo a ficar. Todos estão olhando. Acalme-se. A força de Su Wangqin em meu braço diminuiu. Seus olhos mostravam luta interna. Finalmente, ela disse baixinho, Pei Jishuan, não combinamos? Vamos conversar direito depois do expediente. Franzino a testa. Vendo-a assim, realmente não entendo o que ela quer. Não sou tão narcisista. Para achar que ela ainda sente saudades do passado e não quer me deixar. Muito provavelmente, ela quer ter os dois. Aproveitar a companhia de ambos. Mas já acordei, não quero mais ser seu passatempo ou seu pneu reserva. Então coloquei a caixa no chão e tirei a carta de demissão novamente. Presidente Su. O presidente Wen tem razão. Por favor, assine logo. Ainda não sou adequado para a empresa. O Enhang apressou. Su Wangqin, ou Su Jishuan. Fruta colhida à força não é doce. Mas Su Wangqin ficou inesperadamente irritada. Fogo saltou em seus olhos. Como se tivesse sido insultada. No segundo seguinte, arrancou a carta de demissão da minha mão. E rasgou-a em pedaços, dizendo palavra por palavra, Pei Jishuan. Certo. Seu plano funcionou. Eu admito que você é meu namorado. Por favor, fique. Tudo bem? Ao ouvir isso, todos ficaram chocados. Presidente Su, que vergonha. A expressão de Enhang estava realmente horrível. Ironicamente, senti um certo prazer. Antes, só eu via o Enhang se exibindo na minha frente, me fazendo engasgar. Agora finalmente ela provou desse gostinho. A expressão de Su Wangqin também estava especialmente feia. Ela sorriu amargamente. Pei Jishuan. Para onde você pode ir sem mim? Você já tem mais de 30 anos. Que empresa ainda vai te querer? Não seja ingrato. Olhei para o relógio do escritório. Com toda essa confusão, já eram 11 horas sem perceber. Se continuarmos discutindo, vou perder meu voo. Então dei meu ultimato.
Presidente Su, eu queria uma separação amigável, mas se você insistir em não me deixar sair, não terei escolha a não ser procurar um advogado e levar isso à arbitragem trabalhista. Su Vanqin ficou incrédula. Ela nunca imaginou que eu seria tão determinado a sair. Uma voz severa e fria veio de trás. Quem está falando em arbitragem trabalhista? Su Vanqin se virou, mas estremeceu. Como se tivesse visto um tigre, instintivamente a chamou respeitosamente. Mãe, o que você está fazendo aqui? Su Vanqin herdou os genes da mãe. As duas se pareciam em 70%, e a mãe de Su se mantinha muito bem. Vestindo um terno profissional, parecia ter no máximo 40 e poucos anos. Apenas as linhas finas ao redor dos olhos e da boca denunciavam sua idade real. Ao ouvir Su Vanqin a chamar, a mãe de Su franziu ainda mais a testa. Não, como você deve me chamar na empresa? Preciso te ensinar. Su Vanqin mordeu os lábios. Imediatamente, de forma dócil e respeitosa, disse, Presidente Su. O Errang, com um sorriso nos lábios, envolveu calorosamente o braço da mãe de Su e riu. Mãe, o que te trouxe à empresa? A mãe de Su suavizou as sobrancelhas e respondeu com um sorriso. Notei que Vanqin não estava bem. Ela pensou que algo tinha acontecido com você como vice-presidente, então claro que vim ver. O Errang imediatamente aproveitou a deixa e riu. Mãe, sabia que você se importa mais comigo. Sabia que o Errang estava deliberadamente se mostrando próximo da mãe de Su, apenas para marcar território, me dizendo claramente que ele era o marido de Su Vanqin, o dono da empresa. Os outros ao redor me ignoraram completamente e elogiaram. É melhor ver uma vez do que ouvir 100 vezes. A presidente Su é realmente enérgica e decisiva, difícil de igualar. Eu retribuí com um sorriso sarcástico. Continuei andando com minha caixa de papelão. Jovem, espere um momento. A mãe de Su de repente me chamou. Com uma postura imponente e olhar frio, ela disse com frieza. Você não avisou com um mês de antecedência sobre sua demissão. Mesmo que leve à arbitragem trabalhista, não conseguirá nada de bom. Eu a interrompi com um sorriso amargo. Presidente Su, você entendeu errado. Não estou aqui para extorquir vocês. Só quero sair rápido. Não quero nada. A mãe de Su hesitou por um instante. Então olhou para Su Vanqin, que baixou a cabeça em silêncio, com uma expressão de culpa. Como se tivesse pensado em algo, a mãe de Su esboçou um sorriso, parecendo extremamente compreensiva. Por que não disse antes? Vanqin acabou de assumir a empresa. É natural que ainda não seja tão habilidosa. Eu decido. Você pode ir agora. Su Vanqin ergueu o olhar de repente. Segurando a barra da roupa da senhora Su, implorou. Mãe, não deixe ele ir. Ao ver a expressão da senhora Su, seu rosto esfriou completamente. Disse com voz severa. Está decidido. Todos podem ir. Cada um cuide da sua parte. Ele respirou fundo algumas vezes. No fim, chamou-me. Jovem, vem aqui. Não vai levar nem 2 minutos. Já que a demissão estava resolvida, não quis desobedecê-lo. Então entrei na sala de reunião. Su Vanqin e o Errang entraram atrás. Su Vanqin mostrava alegria no rosto. Mãe, você está. Mas no segundo seguinte, ele foi forçado pela senhora Su a dobrar os joelhos, caindo de joelhos no chão. Ouvi um tum nítido. Su Vanqin apertou os joelhos. Rosto pálido, suor frio escorrendo, mas não ousava desobedecer uma palavra. A senhora Su ordenou com severidade. Su Vanqin, você enlouqueceu? Antes, você implorou chorando e ameaçou se matar, para fazer o Errang voltar ao país e se casar com você. Agora que conseguiu se casar com ele, ainda se envolve com outros. Isso é pisar em 2 barcos. Ele empurrou Su Vanqin e a repreendeu. Ainda não pediu desculpas ao Errang? Prometa que nunca mais fará isso. Eu ri com amargura. Então, durante aqueles 7 anos comigo, Su Vanqin nunca desistiu da ideia de ficar com Errang. Do início ao fim, fui apenas um passatempo para ela. O Errang, fingindo preocupação, tentou ajudar Su Vanqin a levantar. E não parava de dizer, mãe, não tem importância. A culpa é minha por ter voltado tão tarde. No futuro, Vanqin vai se acalmar. Mas Su Vanqin apenas murmurou com lábios trêmulos. Não é assim. Mãe, Peixe Chuan ficou comigo por 7 anos. Eu. Suas palavras eram incoerentes e incompreensíveis. Naquele momento, talvez nem ela mesma entendesse por que insistia tanto hoje. Afinal, estava finalmente com quem sempre desejou, de forma legítima. Por que ainda não se sentia satisfeita? Vendo aquela cena, meu coração estava surpreendentemente calmo. Sabia que a senhora Su estava encenando aquilo diante de mim.
Não para representar uma mãe severa corrigindo uma filha incompetente. Como esperado, no segundo seguinte, a senhora Su tirou o talão de cheques, assinou um valor e o entregou a mim. Embora fosse pequena e magra, olhando para cima, parecia bastante imponente. Não hesite. Pegue o dinheiro e saia da vida da minha filha. Quanto mais longe, melhor. Nunca mais volte. Su Vanqin ficou paralisada. Contei silenciosamente os zeros no cheque. 10 milhões. Exatamente 10 milhões. Se tivesse recebido esse dinheiro quando a doença grave apareceu, como teria sido bom. Mas era tarde demais. Peguei o cheque suavemente. O olhar de Su Vanqin foi se apagando aos poucos. Como se tivesse perdido toda a força. Mas apenas rasguei o cheque ao meio e o coloquei na mesa. Disse calmamente, Senhora Su, não é necessário. Já comprei passagens para o exterior. Parto hoje. Nunca mais voltarei. A senhora Su mostrou surpresa, mas logo se recuperou e acenou com a cabeça. Ela pegou o celular, mexeu em algo, e meu telefone emitiu um som de notificação. Já estava desligado da empresa. Ao sair, todos os olhares se concentraram em mim. A senhora Su puxou Su Vanqin à força. Com um sorriso formal, disse, Vanqin está de mal com o rango ultimamente. Se disser algo estranho, espero que não espalhem por aí. São apenas mal-entendidos. Todos mostraram expressões pensativas e concordaram. Aproveitei a oportunidade para descer, peguei minha bagagem e peguei um táxi para o aeroporto. Ao chegar, faltavam 10 minutos para o embarque. Suspirei aliviado. Embora tivesse perdido algum tempo, no fim, estava tudo conforme o planejado. Mas, em seguida, meu celular explodiu com chamadas de Su Vanqin. Desligava, e ela ligava de novo. Parecia muito ansiosa, mas apenas a coloquei na lista negra. No segundo seguinte, ela começou a me bombardear com mensagens. Onde você está? Qual aeroporto? Qual voo? Vou aí agora. Fique parado, não se mexa. Espere por mim. Achei aquilo sem sentido, até um pouco irritante. Então digitei uma resposta. Su Vanqin, acabou entre nós. E a bloqueei de vez. Esperei um pouco mais no aeroporto. O sistema de som anunciou o aviso de embarque. Havia muitas pessoas naquele voo. Eu carregava a mala na fila de trás. Quando estava prestes a passar pelo portão, ouvi gritos atrás de mim. Instintivamente, olhei para onde todos estavam olhando. Então, um corpo pequeno se jogou nos meus braços. Su Vanqin apertou firmemente minha cintura. Ela parecia ter corrido muito, ofegante. Ergueu o olhar para mim. Sorriu radiante. Peiji Xuan, vamos fugir juntos. O rosto dela estava corado por causa da corrida, os cabelos espalhados sobre os ombros, parecendo bastante desgrenhada. Em pleno inverno, o corpo dela exalava um ar frio. O rosto que antes eu nunca me cansava de admirar. Agora, em meus braços, me causava repulsa. Forcei-me a não empurrá-la para longe, controlando o tom de voz, disse. Su Vanqin, cai na real. Você tem marido, tem uma carreira. Pare com isso. Su Vanqin, completamente dominada pela adrenalina, me abraçava com força. Como um polvo. Não vou. Peiji Xuan. Não quero o Errang, nem a empresa, nem a herança. Vamos fugir juntos. Ir para um lugar onde minha mãe não nos encontre. Quem via a cena pensava que éramos um casal apaixonado prestes a viver um amor à distância. Sorriam com um ar de provocação. Cara, sua namorada não quer se despedir de você. Por que não a leva junto? É verdade, carreira é importante, mas o amor também. Mulheres boas como elas são raras hoje em dia. Ao ouvir isso, Su Vanqin corou levemente e sua voz ficou mais suave. Peiji Xuan, você sabe? Quando você foi embora, eu fiquei com tanto medo. Quase pensei que nunca mais te veria. As palavras de amor dela eram doces. Se fosse o Peiji Xuan do passado ouvindo isso, talvez tivesse se emocionado profundamente. Mas agora, com frieza, eu disse, e você não tem medo da sua mãe? Com os olhos e ouvidos que ela tem por todo lado, o que faria se te encontrasse? Su Vanqin gritou como se estivesse em estado de choque. Não fale dela. Ela é uma louca. Arrumou um homem igualmente louco. E ainda quer colocar a culpa em mim. Se não fosse ela me lavar o cérebro, dizendo que ninguém me ama, que só amam o meu dinheiro, eu nunca teria te perdido. Enquanto falava, ela tirou um cartão preto e o colocou na palma da minha mão como se fosse um tesouro. Toma. Na verdade, queria te dar isso há muito tempo. Peiji Xuan, de agora em diante, não terei mais segredos para você. Me dá mais uma chance de te amar. Está bem?
Eu sabia que a loucura de Suvankin hoje era fruto de anos de opressão da mãe controladora, que finalmente tinha explodido. Por todos esses anos a tratei, mas no fim, não consegui fazê-la superar as sombras no coração dela. Não consegui fazê-la abrir o coração para mim. Balancei a cabeça, suspirei, guardei o cartão preto no bolso do casaco dela. E peguei o celular para ligar para a polícia. Foi nesse momento que um grupo de pessoas entrou no aeroporto. À frente, a mãe de Su, seguida por Wehang. Atrás, mais de uma dúzia de seguranças de preto, todos olhando ameaçadoramente para Suvankin. No começo, ela ainda me abraçava com força. Mas bastou a mãe dela lançar um olhar e acenar com o dedo, que Suvankin estremeceu e, obedientemente, foi até lá. A mãe de Su me dirigiu um sorriso sem nenhum calor. Peijichuan, a Vankin foi estragada por mim. Não o leve a mal. Espero que você se divirta nessa viagem ao exterior. Eu sabia que a mãe de Su estava insinuando. Para eu nunca mais voltar. Olhando para Suvankin, que agora estava submissa, de cabeça baixa, sendo levada pela mão por Wehang. De repente, achei ela um tanto patética. A resistência dela era tão frágil diante da mãe. Nunca mais. Suvankin. Virei-me e passei pelo portão de embarque, embarcando no avião para o exterior. Aquela presidente da empresa havia chegado ao posto com a própria força, passo a passo, e era muito conhecida no meio. Ela me olhou, esboçando um sorriso. Pei, 3 anos atrás, quando te vi em Yanjin. Soube que um dia você faria parte da minha equipe. Imediatamente, me entreguei de corpo e alma ao trabalho. A próxima vez que vi Suvankin foi 6 meses depois. Ela estava num taier executivo, lábios pintados de vermelho, indo junto com a presidente Aida. Enquanto saíam da sala de reunião, Suvankin sorriu levemente. O quê? O presidente Pei parece surpreso? Dessa vez, vim assinar um contrato. Um grande pedido de 50 milhões. Aida, rindo, pediu que eu recebesse Suvankin. Franzindo a testa com força, perguntei a Suvankin o que ela realmente queria. Suvankin sorriu suavemente, com a mão, empurrou um contrato na minha direção. Impaciente, eu disse. Isso não é da minha alçada. Suvankin sorriu, curvou a cintura e colocou a caneta na minha mão. Dá uma olhada com atenção. Levantei levemente a cabeça e fiquei paralisado. O nome no contrato era Termo de Transferência de Empresa. Levantei-me bruscamente da cadeira. Suvankin sorriu. Um sorriso que me arrepiou. Ela me abraçou, como se estivesse muito feliz. Você não sabe o quanto foi difícil, nesses 6 meses, para derrubar de vez minha mãe. Tive que engolir o nojo e bancar a esposa do Wehang. Peijichuan, agora estou te dando a empresa de presente. Agora você vê minha sinceridade? Só achei que Suvankin tinha enlouquecido. Rasguei o contrato e gritei com voz áspera. Suvankin, eu e você não temos mais nada. Por favor, pare de atrapalhar a minha vida estável. Por causa disso, quando saí do trabalho naquele dia, estava visivelmente distraído. Até que, de repente, um som agudo de buzina ecoou aos meus ouvidos. No segundo seguinte, fui derrubado no chão por alguém. O mundo ficou tonto, e o som da buzina dominou tudo. Só depois de um bom tempo meus sentidos voltaram ao normal. Pisquei os olhos e percebi que um acidente de carro havia acontecido ao lado. Caída em uma poça de sangue está uma mulher de baixa estatura, com cabelos pretos, e seus olhos e sobrancelhas estão obscurecidos pelo vermelho. Ainda assim, reconheci-a imediatamente. Suvankin, e sua fama só cresce. Cambaleei até ela, verificando sua respiração, fraca, mas ainda presente. Felizmente, não muito longe deste bairro, há um hospital, e a ambulância chegou rápido. A polícia também veio fazer o registro. Eles me disseram que o motorista estava dirigindo embriagado. A trajetória do carro invadiu a calçada. Foi Suvankin que me empurrou para o lado, e ela própria foi atropelada. No hospital, os lábios de Suvankin estavam pálidos e sua cabeça estava envolta em ataduras grossas. O médico disse que Suvankin teve sorte, apenas uma leve concussão cerebral e exaustão excessiva. Com um período de descanso, ela ficará bem. Por um senso de humanidade, só pude pedir licença para cuidar de Suvankin até que ela acordasse. Sinceramente, ela salvou minha vida. Ninguém deixaria de se comover com a atitude dela. Mas, para conquistar o Wehang no passado, ela fez tantas coisas. Depois de tanto esforço para ficar com Wehang, por que ela se deu ao trabalho de me procurar? Enquanto refletia sobre isso, seus cílios tremeram levemente, e ela acordou.
Antes que eu pudesse falar, ela agarrou minha mão com força. Pei Ji-Xuan. Já me divorciei de Wei-hang. Só não foi divulgado nos jornais ainda. Não fuja de mim. Com a emoção tão intensa, sua cabeça doía como se fosse explodir, e ela fechou os olhos com força. Mas suas mãos ainda me seguravam firmemente, como se temesse que eu fosse embora assim. Eu, no entanto, achei graça. Perguntei a ela de volta, Su Vanqin, você trata o casamento como uma brincadeira? Ao terminar, coloquei as mãos dela de volta sob o cobertor. Em meio à sua expressão perturbada, expliquei. Vou chamar o médico para examinar você. Foi então que ela se acalmou, olhando para mim com olhos tão piedosos quanto os de um cachorro abandonado. Mas eu não fui chamar o médico. Assim que saí do quarto, liguei diretamente para o Wei-hang. Assim que atendeu, ouvi sua voz rangendo os dentes. Pei Ji-Xuan, está se exibindo para mim agora. Não pense que só porque Vanqin está agora atraída pelos seus jogos de fingir que foge, você pode se tornar o genro de ouro da família Su. Pense o que quiser. Que ironia. Ela acha que todos são como ela. Correndo atrás de um título de genro de ouro? Apenas disse, Su Vanqin sofreu um acidente de carro. Venha buscá-la. Dito isso, fui encontrar o médico. O médico me disse que Su Vanqin estava se recuperando bem, e com mais 2 dias de repouso poderia receber alta. Mas Su Vanqin fez beicinho. Um pouco descontente. Se eu melhorar, Pei Ji-Xuan, você não vai mais cuidar de mim. Agora que finalmente consegui que você seja bom para mim, não quero ter alta. Bem que eu podia ter ficado paralítico no acidente. Ao ouvir suas palavras delirantes, achei tudo um absurdo. Antes, ela sempre gostou de fazer dramas, mas já tem 30 anos. Como ainda pode ser tão infantil? Entreguei a tangerina que tinha descascado na palma da mão dela. Não fale besteira. Se você ficar paralítica, sua mãe não vai me deixar em paz. Ela pareceu muito decepcionada, seus dedos desfiando a casca da tangerina. Como num gesto de birra, colocou a fruta sobre a mesa. Não reagi. Apenas peguei minha pasta e disse em tom frio. Hoje à noite, Wei-hang vem buscá-la. Vou trabalhar agora. Ao terminar, virei-me e saí. Ouvi Su Vanqin gritar meu nome furiosamente, me xingando de ingrato. A ação de Wei-hang foi, de fato, decisiva. À noite, fui ao hospital para fazer a troca de turno com ela. Mas, assim que entrei no quarto, ela me deu um soco. Com os olhos injetados de sangue. Pei Ji-Xuan, nunca nada de bom acontece quando você se aproxima de Vanqin. Por que você sempre aparece como um fantasma? Vendo Su Vanqin, com uma expressão nervosa, pular da cama e se colocar na minha frente para me proteger. E depois olhando para Wei-hang, com um rosto cheio de indignação, um sorriso de escárnio se formou no meu canto da boca. Tentando tampar o sol com a peneira na minha frente? Então vou representar o papel de amor profundo. O roteiro de reconciliar após a separação até que não é ruim, mas não quero ser nenhum segundo plano. Dei um chute em direção aos pais de Wei-hang, joguei o prontuário de Su Vanqin nela, e disse friamente. Wei-hang, sua própria esposa, você mesmo cuida. Eu achava que, quando Wei-hang levasse Su Vanqin de volta, não demoraria muito para o interesse de Su Vanqin por mim diminuir. Depois que ela se acostumasse com a minha ausência, provavelmente não viria mais me procurar. Quem diria que ela ficaria todos os dias agachada em frente ao prédio da minha empresa, com Wei-hang comprando café quente para aquecer suas mãos, tornando-se uma cena estranha e peculiar. Hoje, então, foi inacreditável. Uma limusine estendida estava estacionada lá embaixo. A mãe de Su, na verdade, tinha vindo, e Su Vanqin se recusava a ir embora, atraindo olhares e curiosos. A presidente executiva, Aida, vendo aquela cena, riu sem parar e me pediu para resolver a situação, para não prejudicar a imagem da empresa. Sem palavras, desci as escadas e fui até a frente de Su Vanqin. O vento frio soprava forte. Su Vanqin empurrou a mãe para longe, esfregando o indicador gelado. Su Vanqin me perguntou, Pei Ji-Xuan, você me perdoa? Apenas respondi, presidente Su, o que a trouxe aqui? Volte com ela. O rosto de Su Vanqin imediatamente desmoronou. A mãe de Su, com a pupila escura e profunda, ameaçou em tom calmo. Su Vanqin, você realmente acha que sou tão fácil de derrubar? Se não quiser a empresa, fique aqui. Eu mesmo encontrarei outra pessoa para administrá-la. Ao ouvir isso, Wei-hang ficou aflito na hora. Puxando a manga de Su Vanqin, implorou, Vanqin, olha, já faz tanto tempo. Você precisa voltar. Pei Ji-Xuan não merece isso de você. Os olhos de Su Vanqin vacilaram por um instante. Ela me olhou, ainda teimosa,
se você não ficar comigo. Não quero mais herança. Só quero ficar com Paige Xuan. Ele é diferente do meu pai biológico. Não importa se sou pobre ou rica, ele nunca me desprezará. Essa frase atingiu em cheio o coração da mãe de Su. Antes, ela havia se enganado com um homem interesseiro. Depois, esse homem traiu e ainda tentou envenenar mãe e filha, quase as matando. Foi a primeira vez que vi a mãe de Su, sempre elegante e refinada, mostrar uma expressão tão feroz. Ela deu uma risada fria. Tudo bem. Não se arrependa. Wei-hang, venha comigo. Não ligue para ela. Wei-hang hesitou por um momento, mas acabou seguindo a mãe de Su. Eu olhei para Su Vanqing, deixada sozinha, e senti uma grande dor de cabeça. A mãe de Su cumpriu o que disse. Congelou todos os cartões bancários de Su Vanqing. Sem alternativa, Su Vanqing teve que vender seus artigos de luxo. Como seu inglês não era muito bom, só conseguia fazer trabalhos básicos, como lavar pratos. Vendo cada vez mais frieiras nas mãos dela, que mal podiam se curvar, eu só podia aconselhá-la repetidamente. Dizia que já não a amava, que voltasse logo para a China. Mas ela interpretava ao contrário. Com um sorriso doce, eu sei, você está fazendo isso para o meu bem. Não tem problema, não acho difícil. Vou lutar com força. Minha mãe só tem a mim como filha, ela vai ceder. Quando você voltar comigo para a China, vou transferir todos os meus bens para o seu nome. Que tal? Devo dizer, ela realmente era sonhadora. Antigamente, eu a tratava como uma criança, tolerando tudo dela. Agora percebo como essa adulta mimada é egoísta e assustadora. Até este ponto, já fiz o bastante. Parei de me envolver na vida de Su Vanqing e me concentrei no meu trabalho. Por me destacar, Ada me promoveu diretamente a vice-presidente, com um salário anual de 5 milhões. A empresa inteira me enviou felicitações. No dia da minha promoção, Su Vanqing me esperava no andar de baixo. Ela, um pouco hesitante, me entregou uma gravata, com um cuidado especial. Paige Xuan, feliz aniversário. Comprei isso com um salário de um mês. Experimente. Peguei a gravata levemente, e os olhos de Su Vanqing foram se iluminando, com um sorriso incontrolável nos lábios. Então me virei e chamei um colega que passava. Quer comprar esta gravata por 50? O colega riu. Essa marca não é barata. Vendo para você. Balancei a cabeça e fiz a troca com o colega. Um entregando dinheiro, outro o produto. Vendo aquela cena, Su Vanqing ficou pálida. O que você está fazendo? Dei uma risada leve. Su Vanqing, não foi assim que você me tratou durante esses 7 anos? Você acha que ainda temos futuro? Su Vanqing, com lágrimas nos olhos, me olhou e saiu correndo. No dia seguinte, soube pelo restaurante onde ela trabalhava que ela havia voltado para a China. Pouco depois, saiu a notícia do divórcio dela no país. Mas ela nunca mais apareceu em escândalos, tornou-se uma presidente que todos no ramo queriam bajular, e a minha vida e a dela gradualmente se tornaram linhas paralelas que nunca mais se cruzariam.